A percepção de risco do Brasil piorou. As preocupações em torno da possibilidade de intervenções do governo têm pesado no mercado financeiro. O país tem um cenário de desafios econômicos persistentes. Este é o tema do Strike de hoje, que recebe o economista e professor titular de economia na Universidade Federal de Pernambuco, Écio Costa. Écio, prazer enorme poder recebê-lo presencialmente aqui no nosso estúdio. Seja sempre muito bem-vindo. Paula, é um prazer estar participando do seu podcast e de um tema tão importante como esse, dos desafios para a economia brasileira. Écio, são vários pontos, né? Mas para a gente começar, eu queria entender um pouco da tua leitura. A gente tem visto uma deteriorização muito mais nessa percepção de risco ali do Brasil, devido a algumas desancoragens de expectativas, principalmente desde quando a gente viu o governo anunciando a alteração da meta fiscal para 2025. Também afirmou que a meta inflacionária ela é exigentíssima para o Brasil. Eu queria entender, na sua leitura, quais outros fatores, ou o que você destaca, você acredita que acabaram levando, de fato, o mercado a mudar essa percepção de risco em relação ao governo Lula III? Na realidade, é um conjunto desses dois fatores com outros externos e também até mesmo climáticos, né? Você tem hoje uma economia americana que vem crescendo, mesmo com um ambiente de juros mais elevados, até porque você tem um afrouxamento financeiro muito grande lá, o que permite esse crescimento, e isso impede que a taxa de juros da economia americana caia. Então isso já é um impacto também aqui na economia brasileira, porque você termina olhando muito para os juros de lá sem conseguir reduzir os juros daqui. Isso faz com que o cenário se torne ainda mais desafiador, porque juros mais altos impactam, fazendo com que o crescimento seja mais baixo, crescimento mais baixo, arrecadação também mais baixa, num ambiente de política fiscal expansionista que a gente tem visto desde o início do governo Lula, o cenário vai ficando pior. Esse é um ponto que ajuda a complicar ainda mais as perspectivas. Aliado a isso, você vê o fator climático que eu mencionei. Até alguns anos atrás a gente não se preocupava tanto, né, com a mudança do comportamento, né, climático no país. Mas esse evento recente das enchentes no Rio Grande do Sul, uma economia que traz um impacto significativo no PIB brasileiro, que é um grande produtor do agronegócio, tem indústrias importantes, sofrendo um efeito climático severo das enchentes, traz uma nova preocupação. Há estimativas, inclusive, de que o PIB brasileiro cresça 0,2 ponto percentual a menos esse ano. Já há banco estimando isso, por conta isoladamente desse efeito. E isso traz aí mais desafios, porque é crescimento novamente mais baixo, com inflação mais elevada, inflação de alimentos, que é hoje um grande desafio, né, para o Banco Central, por exemplo, equacionar a taxa de juros com esse novo cenário. A gente vinha numa queda no ritmo forte, né? Você tem aí meio ponto percentual de queda a cada reunião de Copom, chama muita atenção. Claro, não é um impacto de imediato, ele leva meses para chegar na ponta, mas a sinalização dessa queda já acelera essa retomada da atividade econômica. E agora você não tem mais isso, você diminui o ritmo. Então, esses dois fatores eu acredito que terminam se somando à política fiscal frouxa, né, que você mencionou, e que traz uma inflação mais elevada e dificulta o cenário da economia brasileira. Então, esses são pontos importantes que a gente tem que acompanhar de perto para onde a economia brasileira está indo. Écio, nos governos anteriores, inclusive ali do próprio PT, acho que está muito no DNA, inclusive, dessa gestão, impulsionar crescimento através de gastos, né? Isso, inclusive, é defendido pelo presidente abertamente. Ele coloca
falou isso durante a campanha, falou isso inúmeras vezes, em relação ao ano passado, por exemplo, a gente contou com um fator externo, foi ali uma sorte, talvez, diferente do que a gente está vendo com esse fator externo hoje. Pelo menos o ciclo econômico, globalmente falando, está muito diferente do que o governo Lula 1 e 2 encontrou ali lá no passado. Eu queria entender um pouco da sua leitura, unindo essa percepção, né, desses fatores externos que hoje não estão ainda assim favoráveis, vamos dizer, para impactar positivamente a nossa economia, e pegando ainda esse gancho especificamente dessa forte expansão de gastos, promover um crescimento com expansão de gastos. É um modelo que pode vir a funcionar novamente como funcionou lá atrás, ou a gente realmente vai depender muito do externo para isso funcionar? A realidade é diferente, né? Lula 1, Lula 2, você teve o boom das commodities, o que ajudou muito a gente tirar a dependência externa que tínhamos. A dívida externa foi equacionada. Ainda temos uma dívida externa, sim, mas para se ter uma ideia, a dívida externa é na ordem dos 35 bilhões de dólares, enquanto nossas reservas internacionais são de 350 bilhões de dólares, 10 vezes maior do que a dívida externa. Então, não temos preocupação nesse sentido, e isso foi sendo construído com superávites importantes da balança comercial, principalmente das commodities agrícolas, mas também minerais, combustíveis, e isso continua acontecendo. Ano passado a gente bateu recorde de saldo de balança comercial. Esse ano talvez isso não se repita, porque muitas commodities tiveram uma desaceleração aí nos seus preços, por conta da desaceleração econômica da China, que é o grande comprador de insumos, né, sejam agrícolas, minerais, combustíveis. Mas ainda assim vai haver um superávit. Esse caminho ainda continua acontecendo. Só que lá atrás você tinha uma indexação da economia e resultados fiscais bem mais positivos do que hoje em dia. Lula 3 não encontra um cenário macroeconômico igual ao que ele deixou, por exemplo, ao final de Lula 2. E esse cenário foi se deteriorando com Dilma, né, de lá para cá, porque você teve aí reajustes muito fortes, com gastos indexados, reajustes também do salário mínimo acima da inflação, ou seja, a máquina foi se inchando ao longo desse tempo. Lula 1, Lula 2 e até parte de Dilma 1, você tinha superávit primário, né? Ou seja, você gastava menos do que arrecadava. E agora você já começa o Lula 3 com um forte déficit, como a gente viu, né, em 2023. Esse déficit vem se repetindo em 2024, tanto é que houve essa reorganizada com o déficit zero, né? Ou seja, ano que vem não teremos superávit primário, vai se repetir, ou tentar se repetir, o déficit zero desse ano, e isso traz preocupações. A relação dívida-PIB de Lula 2 era abaixo ou na casa dos 50%. A gente está se encaminhando para terminar 2024 com 78% do PIB. Isso, novamente, preocupa muito, porque o mercado internacional vai olhar um país com mais risco. E aí, para aceitar esse risco, ele vai cobrar um prêmio maior. Esse prêmio maior vem das taxas de juros mais elevadas. Então, você não consegue reduzir a taxa de juros de longo prazo para patamares mais aceitáveis, e isso traz um respingo também de curto prazo, né, com o Selic, que termina ficando no patamar mais alto, e a taxa neutra também num patamar mais elevado do que os pares, né, do que os demais países emergentes. Essa situação ela é muito mais desafiadora do que da primeira vez que ele exerceu os 2 mandatos. Mas a cabeça da sua equipe hoje também, ela é muito mais expansionista fiscalmente do que era lá em Lula 1, Lula 2. Tem uma visão muito mais próxima da de Dilma, por exemplo, do que a de Lula 1 e Lula 2. E aí encara uma realidade diferente. E isso vai trazer
pode trazer consequências sérias se não tiver um freio forte de arrumação. Écio, entrando especificamente, né, ainda mais nessa questão do fiscal, a gente teve essa reforma fiscal no início deste governo, com a criação do arcabouço fiscal. A gente já viu que, de fato, não vai ser cumprida, ela já teve essa alteração. Vamos ser sinceros aqui, justos, a gente também viu anteriormente o próprio teto de gastos também ter sido rompido no governo anterior, né? Ele foi furado ali também no governo passado. O problema fiscal do Brasil, ele é crônico, né? A gente vê ali, não é de um governo apenas de direita ou de esquerda, é um problema que a gente vê que parece que o Brasil acaba sendo tolerante a algumas manobras. Como que você enxerga, de fato, principalmente essa questão do fiscal, se vamos ter que voltar a discutir em fazer uma nova reforma fiscal? Por que somos tolerantes a estas manobras? Porque é muito mais fácil. É muito mais fácil você gastar de forma irresponsável, ou mesmo que seja responsável, injustificável, né, e empurrando o problema para frente, ou olhando a próxima eleição. E aí, independente de ser o governo A, B ou C, desde que o superávit fiscal foi abandonado, a gente não vê mais uma seriedade para que isso realmente seja retomado. Claro, no governo Bolsonaro você teve uma pandemia em 2020, que era uma questão muito peculiar, onde todos os países estouraram, né, as suas metas, gastaram muito mais do que se arrecadava para tentar manter a economia funcionando, né? Mas depois até se tentou fazer esse ajuste, mas vieram algumas PECs fura-teto, né, e algumas exceções. Então você vê que a responsabilidade fiscal ela é importante, mas na teoria todos a defendem ou procuram defender, mas na prática a gente vê diversas manobras para contornar isso. E não só do executivo, né? Vale lembrar que o legislativo ele também é muito responsável, infelizmente, né, fiscalmente, porque você sempre está querendo ver algum benefício para um determinado setor ou para uma determinada categoria de classe, e todos pagam a conta, né, com uma inflação mais alta, com um impacto muito maior, inclusive, para os mais pobres do que os mais ricos. A solução para isso é você realmente fazer uma reforma profunda, é você trabalhar uma desvinculação de receitas e despesas forte, para que você possa aí fazer remanejamentos, você fazer alguma desindexação também que controle melhor os gastos. Uma reforma administrativa também é fundamental, mas são pautas, veja, muito delicadas, que geralmente você só consegue uma aprovação de uma pauta como essa em início de governo. E o início desse governo foi pautado por uma reforma muito importante que foi a tributária. Exato. E não se tratou de outras reformas que eram impopulares. Então isso deve se arrastar ainda por um bom tempo. Esse ano é ano de eleição municipal, então temas impopulares não devem ser tratados. Talvez no ano que vem, né, um terceiro ano de mandato que não tem eleição, desde que você não tenha problemas sérios na popularidade do governo, né? Se a popularidade continuar nesse caminho de declínio, também não deve ser tratado. Aí ficaria para uma gestão futura, né, de quem quer que se eleja, mas eu acho que também quem quer que se eleja vai ter que tratar dessa situação crônica fiscal do país, né, onde não dá para fazer ajuste fiscal via receita. Você não pode ficar criando e aumentando carga tributária, porque chega uma hora que a corda ela estica demais e rompe, né? Então, a arrecadação ela sobe, mas ela estrangula a atividade econômica, ela estrangula o consumo e, em algum momento, a atividade econômica começa a cair. Então, o efeito ele é contrário, né? Você começa a ter queda de arrecadação. Então, tem que tratar a questão dos gastos também.
São vários elementos que eu quero me aprofundar. Ainda vou falar mais especificamente sobre essa questão da qualidade do gasto, mas pegando esse gancho que você pontuou muito bem em relação à popularidade e ano de eleição. Eu queria entender um pouco da tua leitura, até porque, olhando aqui um pouco para o nosso histórico, no Brasil a gente teve momentos cruciais, vamos dizer assim, que ajudaram a economia a se recuperar após crises profundas. Uma, a gente lembra da criação do Plano Real durante ali o governo de Itamar Franco após o impeachment de Collor. As reformas implementadas por Michel Temer, que também vieram após o impeachment de Dilma Rousseff. Pegando esse gancho de popularidade, né, esses ambos presidentes que assumiram, vamos dizer assim, essas reformas que são impopulares, eles não eram ali candidatos à reeleição. Não tinham por trás essa necessidade imediata dessa popularidade. Você acredita que a gente sempre, essa busca incessante da popularidade, de conseguir reeleger, mesmo que não seja a sua reeleição, mas colocar o seu candidato ali para continuar seguindo no poder, sempre vai fazer o lado da política como um todo ser o maior obstáculo para o nosso progresso econômico? Eu acredito que você tem um ponto aí, né? Em geral, a política brasileira é movida na base do populismo. Né? E o populismo você está com política fiscal expansionista, né, trazendo, entre aspas, né, o benefício social, porque a população ela não entende que não existe almoço grátis. Né? Você tem um custo para tudo isso. Esse trabalho de conscientização é que eu acho que reverteria essa preocupação que você está levantando. A cada 2 anos tem eleição. Então, medidas que cortam na carne, medidas impopulares, são abandonadas porque você quer manter a sua base política para garantir a sua reeleição ou a eleição daquele seu indicado político. Não sei, talvez até uma reforma política também seja necessária, onde você diminua esse número de eleições, né, de 2 em 2 para cada 4 em 4 anos, e uma maior seriedade na política econômica possa ser adotada a partir daí. Mas talvez o maior trabalho é de conscientização da população, né, para que a gente entenda que não, como eu disse, não existe almoço grátis. Né, essa é uma frase muito conhecida no meio econômico, mas que tudo tem um custo. Né? Você vai pagar mais impostos para poder aquele benefício chegar lá na ponta. E aí esses recursos estão sendo bem alocados? Né? Essa é outra questão também importante. Porque, por exemplo, na educação, você tem um orçamento gigantesco, mas você tem uma péssima alocação de recursos aqui no nosso país. Né? Então, quando a gente vai mensurar o desempenho acadêmico dos brasileiros em relação aos seus pares, a gente termina ficando muito atrás, ou seja, falta qualidade na alocação desses recursos. Você trouxe o ponto específico até que eu queria entrar agora em relação à qualidade dos gastos. A gente tem a nossa máquina muito inchada, né, de fato, e é muito bem pontuado ali quando você traz, né, não especificamente só a responsabilidade do executivo, a gente tem o legislativo muitas vezes com medidas pressionados por lobbies de interesse também da sociedade que acabam, de certa forma, fazendo essa máquina ser inchada também. Só que a gente não consegue fazer, de fato, a mensuração de todos os gastos. Educação, a gente até tem ali o ranking para fazer essa comparação, 5,6% acho que é do PIB para a educação, e a gente está ali num ranking péssimo, por sinal, mas as demais os outros gastos a gente não consegue fazer esse tipo de mensuração muito claro. Por quê? É difícil ou falta interesse mesmo para se descobrir de fato essa mensuração? Acho que um pouquinho dos dois, né? Eu acho que falta uma modernização da máquina pública. O setor privado ele anda a passos muito mais rápidos em termos de adoção de tecnologias do que o setor público. E muitas vezes não é interesse daquele membro do setor público ter o seu trabalho avaliado, né? Ter ferramentas digitais que possam melhor alocar, né, o seu trabalho e os recursos que são alocados. E isso termina deixando a gente para trás. Não é algo específico do Brasil, os países em geral têm essa dificuldade, e esse
papel das reformas é o que pode fazer com que isso melhore. Né? Como eu disse, uma reforma administrativa ela é fundamental para que você possa modernizar o setor público. Uma lei que foi adotada no governo passado, por exemplo, a Lei de Liberdade Econômica, ela foi um avanço gigantesco. Só que aí o que acontece? Foi uma lei criada a nível federal, mas ela precisa ser adotada por estados e municípios. E aí é onde mora a grande dificuldade. Né? Os estados, poucos eles adotaram. Né? No Nordeste, por exemplo, você conta nos dedos quais adotaram. E a nível municipal, a maioria dos municípios nem sabe da existência dessa lei. E são leis que, por exemplo, atividades que não oferecem risco, elas podem ter uma dispensa de alvará. E você abrir o negócio e gerar emprego, e renda, e imposto de forma mais rápida. Mas eles não incorporam a lei a nível municipal. Então, é uma dificuldade grande do Estado, quando eu falo Estado em geral, porque não há essa mentalidade de trazer soluções que facilitem os negócios, que facilitem a entrega, né, dos serviços de educação, saúde, segurança pública, infraestrutura para a população em geral. Orçamento existe, né, mas precisa se trabalhar muito a alocação desses recursos. Seria possível, de fato, trabalhando nisso, melhorar essa qualidade ou essa eficiência, vamos dizer assim, do gasto? Certamente. E aí você poderia fazer uma correção nessa questão do déficit, né, em relação das despesas em relação à receita. Você otimizando a alocação desses recursos, você gastaria menos e com maior assertividade, né, para que pudesse atender as necessidades da população. Há avanços, a gente também não pode dizer que o Estado por completo é assim. E esses avanços, eles precisam ser replicados, né, independente, inclusive, de bandeira política. Se você tem um partido A, B ou C que conseguiu trazer uma medida importante para aquele estado, para aquele município ou a nível federal, o governo seguinte precisa dar continuidade, que é outro problema sério que a gente tem aqui no nosso país. Todo governo quer dar a sua cara, o seu nome, àquela gestão, né, para o país, para o estado, para o município. Novamente, muitos gastos para mudar uma logomarca ou mudar o nome de um programa. E isso tudo é custo, né? Quando você deveria dizer, não, vamos dar continuidade nesse programa. Não há continuação, né? A gente tem essa sensação que a gente acaba sempre continuando em círculo ali, né? Enfim, independente da ideologia ali, política, sempre quem assume quer criticar o anterior, se for, né, ali de oposição. E aí a gente fica, parece que ali, igual cachorro, correndo atrás do rabo, de certa forma, e não evolui. A gente acaba ficando refém dos vieses ideológicos, de certa forma. E aí é o que eu acho que a população ela é muito passiva nesse sentido. A política ela não é só dos políticos, né? Quem vota e coloca o político lá é o eleitor. Então ele precisa fazer a cobrança, né? As redes sociais acho que ajudaram muito a ter avanços nesse sentido. Quando você hoje tem, por exemplo, um programa como o seu, aqui uma rede que leva a informação em diversos formatos para o público, você vai estar trazendo conteúdo que é diferente do conteúdo de outras emissoras, e isso está tudo nas redes sociais, cada um pode ter a sua opinião, e cabe, né, a você fazer o seu papel também de fiscalização, né? E cobrar daquele político, marca ele lá na publicação, diz, olha, melhore isso, melhore aquilo. Assim a gente pode ter evolução, né? Mas não é só, aí novamente, o campo político, mas tem também o próprio servidor público, né? Que ele também precisa passar por esse processo de modernização para melhor alocar os recursos. É uma tarefa bastante complexa. Eu vivencio isso muito no dia a dia, né, em sala de aula, e a gente vê, por exemplo,
parcerias público-privadas, deveria ser mais explorado, né? Tanto na educação, como na saúde, como em diversas áreas. O Estado ele pode se beneficiar muito, né, dessas parcerias, trazendo investidores, regulando, né, fazendo, olha, você precisa me entregar isso dentro desse formato, topa, né, então pode explorar também, ter lucro, isso não tem problema, desde que aquele serviço seja prestado. E aí ajuda nas contas do governo também, você consegue expandir os serviços trazendo o investimento privado. Mas aí é, novamente, uma outra cultura também que precisa ser cada vez mais adotada. Écio, só para concluir aqui um pouco desse raciocínio em relação à nossa questão de efetividade de gasto, quando você citou aquele exemplo até mesmo da educação, você que é professor, está inserido inclusive, né, ali no dia a dia da educação, eu queria entender, até porque assim, a gente tem essa baixa eficiência na qualidade da nossa educação e começa na base, né? Eu não sei como que é no seu dia a dia receber ali já o universitário, mas a gente vê, infelizmente, uma base muito enfraquecida da nossa educação. Isso vai refletir na ponta, não só na universidade, mas no mercado de trabalho, que depois até vou entrar na produtividade aqui contigo nesse tema. E a gente continua, a gente sabe do nosso problema, a gente tem o destino ali, até comparativo em outros países, de percentual de PIB significativamente bom para a educação. Onde que está o cerne dessa questão? Onde que está o problema? O que deveria ser feito, na sua opinião, para, de fato, a gente conseguir melhorar a efetividade da nossa educação? É um trabalho realmente de base. É você ter aquela criança sendo educada desde os primeiros anos, alfabetizada, com acompanhamento, com uma escola integral. Isso daí forma toda uma base que depois traz a consequência lá na frente. Outro ponto importante também é que eu sou professor de uma universidade, mas não necessariamente todo mundo precisa fazer universidade. Você tem escolas técnicas que também são muito boas e trazem uma formação com empregabilidade, muitas vezes até superior à do curso universitário. Isso também precisa ser muito discutido. Países desenvolvidos, a Alemanha é um caso clássico, você tem muito mais gente indo para a escola técnica, né, para depois trabalhar em grandes indústrias, do que indo para engenharias da vida, né, ou para outros cursos. Eles conseguem um posicionamento mais rápido, né, com salários bons, né, com uma boa estrutura, mesmo com o curso técnico. Aqui isso precisa também ser muito trabalhado para que, a partir daí, você tenha uma rápida absorção do mercado. O mercado ele vem se transformando, né? E esses cursos clássicos, eles precisam fazer uma adaptação forte nesse sentido. Você hoje não é só economista, você precisa ser economista, por exemplo, mas entendendo de linguagem de programação. O Python, por exemplo, é algo básico. Eu sempre estou recomendando para os meus alunos, olha, faça Python, faça línguas, né? Converse com outros cursos, né? Porque só a graduação em economia não vai te colocar no mercado. E aí é um processo que vai ajudando muito, mas a base lá atrás faz com que lá na frente você tenha uma melhor percepção de matemática, de português e de outros conceitos que são utilizados depois na própria economia. E a gente sente que, se não investe lá na base, quando chega lá na frente, eu tenho alunos que podem ter mais dificuldades, né, porque não tiveram aquela base lá atrás. E os grandes exemplos, né, de países que tiveram um crescimento muito rápido foi através da formação do capital humano, né? Os tigres asiáticos, por exemplo, eles investiram muito em educação de base e o capital humano é a mão de obra capacitada que deixa de ser mão de obra e vira capital humano. Então, com o capital humano, você consegue ter um crescimento mais de produtividade e aí você produz mais, remunera mais, todos saem ganhando com isso.
Esse é um ponto importante, quero inclusive me aprofundar mais nele daqui a pouquinho. A gente vai para um rápido intervalo. Você que está aqui acompanhando a nossa programação da BMC News, continue com a gente, o Strike volta em instantes. O Strike está de volta, estamos falando sobre os desafios do Brasil. Neste segundo bloco, voltando aqui a nossa conversa com o Écio Costa. Écio, a gente estava falando muito sobre educação e chegamos na questão da produtividade. A gente está vivendo uma transformação tecnológica muito grande com a chegada de inteligência artificial e muitas vezes a gente tem escutado muita preocupação em relação à IA, vai ali tirar, né, vai gerar desempregos e a questão da educação em si. O que eu queria entender um pouco da tua leitura a gente não vê ou vê talvez uma minoria preocupado em se capacitar de fato para conseguir promptar ou conseguir de fato incorporar essa inteligência. Você falou em relação, né, não basta fazer economia, a gente tem que estar sempre ali buscando unir, né, um ecossistema inteiro ali das nossas capacidades. A gente tem essa falha na educação básica. E aí eu fico muito nessa questão, qual vai ser de fato o futuro do Brasil com essa questão da tecnologia? Ela pode vir a ajudar a aumentar a produtividade ou a gente também vai ver, por um outro lado, um número maior de informalidade ou de desemprego? É algo realmente que pode ser um grande aliado para o crescimento aqui da nossa economia. O que me preocupa muitas vezes é o excesso de regulação. Não. O argumento é que a inteligência artificial vai deixar muita gente desempregada. Mas as tecnologias no passado também trouxeram esse risco. E sobrevivemos, né? Nos readaptamos, procuramos criar outras atividades que até utilizam dessas tecnologias e o ser humano sempre se tornou algo necessário, né, para o bom crescimento de um país. Então a gente não pode querer regular excessivamente um arcabouço tecnológico que venha nos deixar atrás dos demais países que estão trabalhando e utilizando a inteligência artificial. E a gente precisa também fazer essa adoção. A gente precisa estar incentivando o setor produtivo brasileiro para que ele se modernize cada vez mais e adote essas tecnologias. Com isso, você vai ter um crescimento maior da economia, você vai demandar também mais mão de obra, ao invés de ter demissões em massa, como é o grande medo. E eu tenho preocupações com relação a isso. Por exemplo, a reforma tributária. Eu sou um defensor da reforma tributária, ela traz uma simplificação enorme para a atividade econômica. Porém, ela teve tantas exceções, né, que deixou com um patamar muito alto. Essa é uma grande preocupação. E dessas exceções, nenhuma foi direcionada ao setor de tecnologia. Então, até cheguei a escrever um artigo dizendo, olha, essa é uma reforma tributária antiquada, porque ela olhou muitos setores, mas esqueceu da tecnologia. E hoje, o desenvolvimento de tecnologia ele é flutuante, ele não precisa ficar preso às fronteiras geográficas de um país. Você pode estar trabalhando aqui em São Paulo para atender uma demanda lá na Índia, nos Estados Unidos, na Europa, na China, e ou você gera um emprego aqui, ou você pode virar um nômade digital e ir embora para o Caribe e trabalhar de lá para essas empresas. Se a tributação é excessiva, vai ser desincentivador nesse sentido. E isso acontece e pode ser um retrocesso muito grande, né, para a nossa utilização da inteligência artificial ou de qualquer desenvolvimento tecnológico. Outro ponto importante também, a relação do setor público com o setor privado. A gente já até falou um pouco sobre isso. A inovação ela vem mais do setor privado do que do setor público. E se você não tiver como estruturar, né, um mercado eficiente para que possa fazer a adoção desses instrumentos que vêm com a inteligência artificial, novamente a gente vai ficar para trás, vamos ser menos produtivos
vamos ter indústrias que não se integraram a essas tecnologias e a gente perde em competência, em concorrência com o resto do mundo. A gente não pode ficar também só dependentes da produção do agronegócio, que por sua vez é muito tecnologicamente avançado, né? A gente vê muita adoção de inteligência artificial, né, na produção agrícola, tornando ela muito mais eficiente com recursos privados, né? O papel da Embrapa é fundamental, né? Foi o grande propulsor desse crescimento do agronegócio, mas hoje o setor privado ele anda com pernas próprias e você vê muitos investimentos entrando naquele setor. Isso precisa ser replicado em outros setores. O governo atual ele é um grande financiador, né, via banco público, via agência de fomento para determinadas empresas. E aí o papel da FINEP, por exemplo, que é a financiadora de estudos e projetos, da Embrapa, da Embrap, que também é do setor industrial, se torna mais relevante, né, para entrar como um player, para financiar também esses tipos de investimentos. Aí sim eu defendo, acho que é algo muito importante para aumentar a produtividade, tanto do agro, como da indústria, como do setor de serviços. Se a gente não fizer esse dever de casa, se a gente não tiver a mente aberta para a adoção dessas tecnologias com alguma regulação, mas não regulação excessiva, a gente vai perder mais uma vez o bonde, né, da história. Você trouxe vários elementos, inclusive fiquei curiosa, quero ler o artigo e eu não tinha pensado nisso, faz todo o sentido, né? Exatamente esse ponto que você destacou em relação da tecnologia ali no texto da reforma tributária. Aí eu vou até fazer uma pergunta talvez um pouco mais provocativa no sentido, faltou lobby, faltou força de repente, porque nós não somos referências, você falou do agro que usa tecnologia, mas o Brasil não é referência em tecnologia em si, né, própria. Não somos essa referência como grandes países acabam sendo. Você citou agora há pouco em relação à questão de educação, do tigre asiático, a gente vê o quanto vários países asiáticos cresceram nesse segmento de desenvolvimento de tecnologia por conta de educação. O Brasil perdeu esse bonde, enfim. Mas aí a gente vê, dentro da reforma tributária, naquele gancho que você falou, sou um defensor, mas tivemos ali muitas alterações nesse texto. E muitas foram feitas por conta destes lobbies de vários setores. Talvez essa questão tecnológica faltou esse lobby. Exato. Você vê, por exemplo, os prestadores de serviços advocatícios, de consultoria, inclusive economistas, conseguiram um desconto no IVA que vai ser pago. O setor de tecnologia não conseguiu. Hoje, muitas empresas de tecnologia, elas são prestadoras de serviço. E elas recolhem o ISS. Né? Então, em cada município, aqui em São Paulo, lá em Recife, você tem um Porto Digital, por exemplo, lá em Recife, que é uma referência nacional, recolhe ISS e tem um subsídio, paga, ao invés dos 5%, paga 2%, aí eu não vou entrar muito em detalhe, mas em geral essa é a redução. Com o IVA não vai ter mais isso, porque o ISS está dentro, né, do imposto. Né? Você vai ter uma carga mais alta no topo lá dos seus 27,5%, que é o que se fala, ou 26,5%, você não vai estar pagando um imposto mais baixo. Então isso nada impede que aquela empresa saia de Recife, saia até do país por conta dessas limitações. Mas saia formalmente, porém fisicamente a pessoa até continua, só que trabalhando para empresas lá fora, e aí o recolhimento do imposto não fica dentro do país. Olha como a coisa é complicada. E a gente perdeu a chance disso. O setor, né, realmente não teve um lobby forte o suficiente para conseguir essa alteração, ou não foi considerada uma questão, como eu diria assim, essencial. Mas tecnologia, a meu ver, é sim uma questão essencial, por todos esses pontos que a gente já estava falando. Melhora de produtividade, melhora na prestação de serviço público, melhora no dia a dia das pessoas, e a gente terminou não tendo esse benefício para esse setor. Talvez, se não tivesse para ninguém,
não ia ser tão problemático. Mas como foram tantas exceções criadas, isso terminou prejudicando quem não recebeu um benefício, como o caso da tecnologia. A questão, até quero só fechar aqui um pouco dessa questão da IA, da inteligência artificial, até antes de me aprofundar um pouco mais na própria tributária. Só me correu uma questão aqui agora. Com o aumento da produtividade ou da gente utilizar mais ferramentas através de inteligência artificial, isso globalmente falando, a gente pode ter um processo de desinflação? Sim, sim. É possível ter um processo de desinflação porque você vai estar sendo mais produtivo. Né? Então, o custo das coisas fica mais baixo e aí você tem um processo desinflacionário. Mas, ao mesmo tempo, você pode também expandir produção. Sim. E aí, se alguns recursos escassos eles se tornam ainda mais escassos, pode ter um efeito contrário. Tá. Né? Tá. Mas, num primeiro momento, principalmente na parte de prestação de serviços, que aí você está falando mais mão de obra do que consumo de insumos, né? É bastante positivo em termos de reduzir a pressão inflacionária. Écio, só voltando para a gente fechar aqui um pouco mais do cenário ali em relação à tributação, é claro que dá um outro strike aqui para a gente falar só sobre reforma tributária. Temos ali os projetos de leis complementares ainda para serem votados. Tem muita discussão pela frente. Você ponderou ali, a gente falou bastante em relação a alguns progressos, mas trouxemos também ali na fala, as exceções continuaram, né? O objetivo principal da reforma era especificamente, os jabutis e esses lobbies acabaram fazendo talvez a reforma avançar um pouco na simplificação, mas não de fato em ser justa, vamos dizer assim, para todos os setores, de uma forma como igual. Há uma grande expectativa, né? Inclusive que esta reforma tributária, ao longo prazo, ela pode ajudar o Brasil a crescer um percentual muito relevante do PIB. De fato, queria entender um pouco na tua leitura, né? Até porque a gente vê nosso PIB aí muito estacionado num patamar muito baixo, muito diferente até mesmo de outras economias emergentes. Qual a tua percepção em relação a essa capacidade da reforma tributária ser essa bala de prata, aí, como é usado esse termo, para destravar a nossa economia? Bala de prata não é bem assim, porque só uma reforma tributária não resolve, né? Tem todos esses pontos que a gente já veio discutindo. Mas se a gente olha um pouco o passado recente, de Temer para cá, a gente teve uma série de reformas importantes, né? Uma reforma trabalhista, você teve uma imposição de teto de gastos, mas já caiu por terra. Você teve vários marcos. Previdenciária também. Teve a reforma da Previdência também. Teve vários marcos importantes, marco das garantias, teve o do saneamento básico, marco até das ferrovias, uma série, né? E isso melhorou o ambiente de regulação do mercado, tornou a economia mais eficiente, a máquina ela ficou mais azeitada, né? A máquina burocrática, e aí isso permitiu até que o crescimento viesse surpreender. Né? A gente tem aí já uns 3 anos, né? 2021, 2022, 2023, onde começava o ano com expectativa de crescimento de 0,5%, e aí a economia cresceu 2,9%, depois 2,9% novamente, ano passado também cresceu acima do esperado, e isso tudo, não só eu, mas muita gente defende que é fruto dessas reformas que aconteceram lá atrás. Tem um caso muito interessante também, que é a Índia. Exato. A Índia passou por reformas estruturadoras maiores do que as nossas há anos atrás e ela agora cresce em ritmo chinês. É uma população bilionária, né? Com um PIB per capita baixíssimo, então tem margem para crescer e essas reformas estão atraindo capital externo, né? Estão melhorando o mercado de startups lá dentro, tem muitos investimentos acontecendo por conta dessas reformas. Então, o governo atual acertou ao fazer a reforma tributária, não é a melhor das reformas, como a gente já comentou, e é aquela frase, né?
a próxima reforma sempre vai ser melhor do que a primeira. De fato, provavelmente teremos mais reformas aí pela frente, inclusive previdenciária. Eu ia pegar esse ponto. Você acredita que, de fato, vai ser necessário? Vai, porque... A conta não fecha, né? A conta não fecha. Você hoje tem mais empregados informais do que empregados formais. Quando você olha os dados da PNAD contínua, você tem quase 39 milhões de empregados informais e 38, alguma coisa de empregados formais. Já é maior o número. E essa base toda, ela não está contribuindo para a Previdência Pública. E a base que está lá na Previdência Pública, ela está envelhecendo rapidamente e vai se tornar beneficiária. Então, a conta não fecha. E vem crescendo cada vez mais esse déficit. O censo mostrou que há um envelhecimento maior do que o esperado, que também prejudica o fechamento dessa conta. Então, essa questão demográfica, na verdade, é um ponto fundamental. A gente tem que olhar melhor, talvez, para isso, né? Isso. Nascendo menos pessoas ficando mais velhas, menos pessoas contribuindo. Igual quando você traz esse dado, me surpreende. Eu achava que era 40%, eu estou até perdida aqui, eu achava que era 40% de informalidade, eu já achava um número muito grande. Realmente, essa questão é muito sensível da nossa Previdência. Isso. E aí o que acontece? Na reforma anterior, por exemplo, a capitalização foi tratada como, né, o fim do mundo. Ela precisa ser colocada na mesa novamente. Esses informais, feridas, né? Os informais, eles precisam ser atraídos. Eles vão ser atraídos para um modelo que já nasce falido. Não, ele diz, olha, entra como capitalização, você contribui tanto aqui, tanto ali, vai se ajudando. Né? Setores e trabalhadores que ficaram de fora, eles precisam ser incluídos no processo também. Militares e outros precisam entrar também, porque, novamente, a conta não fecha. Então, você vai depender muito do setor público, do Estado, fazendo aportes para que a conta possa ser paga. Mas aí tem o problema também do setor público, né, de estar gastando bem mais do que arrecada. E isso leva um efeito bola de neve a situações muito complexas que a gente precisa evitar. Né? Então, uma nova reforma da Previdência está mais cedo do que tarde. Vai acontecer, sim. Aí eu volto para aquela questão, talvez aquela pergunta lá inicial, né? Sobre a popularidade, porque é isso que eu falei, vai mexer com feridas e entra naquela sua discussão lá atrás do entendimento que não tem almoço grátis, a população em si precisaria ter, né, esse entendimento que essa conta não vai fechar e que algumas pessoas que estão ali próximas de se aposentar, na hora de você fazer uma reforma, elas vão ganhar, vamos de repente assim, colocar anos a mais, isso vai causar impopularidade. Sim. E aí volto realmente para aquela questão que a gente estava falando, é preciso ter, de repente, ali o cerne pesar muito mais a questão econômica do que a política nesse momento para se resolver uma questão que não adianta a gente só empurrar com a barriga. De fato, é muito claro o desenho, né, que isso vai acabar acontecendo e gerando. STO, a gente está quase para encerrar aqui, mas eu queria só entender um ponto, né? A gente tem pontuado aqui, falado várias questões do Brasil, mas de uma forma em geral, a qualidade de vida da população não melhora. A gente paga mais imposto, o brasileiro ganha mal, perde o poder de compra em cenários incertos como nós estamos vivendo. Os retornos são muito pífios, vamos dizer, em quase todos os aspectos, se é que dá para a gente pontuar ali algum retorno um pouco mais de qualidade. Como você enxerga, de fato, o que a gente precisa fazer? O que mudar? Como que você enxerga ali, de fato, o que o Brasil precisa fazer para que a gente consiga melhorar essa qualidade de vida da população? A gente teve ganhos, né? Mas teve ganhos marginais, aquém do que outros países apresentaram no mesmo período. Tá? Tivemos aí algumas décadas perdidas, né, por conta de diversas crises. O Brasil tem muito mais crise do que a maioria dos países. Existe até um levantamento lá que o Marcos Lisboa estava apresentando. Da década de 80 para cá, a gente teve 15 crises, enquanto que a média dos países avançados foi de 3. Né?
Então, como que você consegue ter um crescimento sustentável ao longo desse período com tanta crise? Primeiro, a gente precisa ter estabilidade. A gente precisa ter aí uma estabilidade política, jurídica, de mercado, regras claras, né, de jogo, para que o investimento ele possa vir, ele possa ser contínuo, sustentável, e aí você possa ter um crescimento, um desenvolvimento econômico, não um crescimento, mas sim um desenvolvimento econômico. Políticas sociais são fundamentais. Eu também sou um defensor de Bolsa Família, por exemplo. Se você olha, tem muitas famílias que isso é uma situação de vida ou morte para elas. Mas, ao mesmo tempo, é preciso trabalhar para que essas famílias queiram sair, elas próprias, desses programas de assistencialismo, via educação, via reformas que facilitem o investimento naquelas regiões onde elas estão localizadas. E não é subsídio, é melhora do ambiente regulatório, da atração de negócios. O Nordeste, por exemplo, que é a região de onde eu venho, onde existe um maior número de beneficiários desses programas, há um potencial de investimentos significativo, por exemplo, em energias renováveis. Você tem, por exemplo, a energia solar, que a região tem recebido muitos investimentos, mas existe ainda um outro setor, que é o do hidrogênio verde, que você já tem um cliente muito forte demandando isso, que é a União Europeia, onde vai ser, muito provavelmente, a energia do futuro para muitos lugares, e que a região Nordeste tem um potencial gigantesco. Há multinacionais europeias e chinesas investindo bilhões de euros, né, de reais, naquela região. Mas é num ambiente assim, muito lento, né, com muitas dificuldades, e esse ambiente precisa ser melhorado. Isso não é só algo local, isso tem que ser tratado a nível federal também, né? Então, essas medidas vão fazer com que você tenha uma melhora na percepção, né, das famílias de que houve um desenvolvimento econômico, de que você tem mais segurança, que você tem mais acesso a produtos. O excesso de protecionismo que a gente tem também é muito ruim, né? Ele complica mais os mais pobres do que os mais ricos. Toda essa questão, né, da tributação de até $50 das importações, ao contrário do que alguns estavam falando, pega diretamente as classes mais baixas, né? Que deixam de ter acesso a um produto com um custo mais baixo. Mas aí, por outro lado, a indústria é prejudicada, porque você tem um ambiente regulatório muito ruim para essas indústrias, uma altíssima carga tributária, uma mão de obra muito cara, né, porque é muito regulada também, uma falta de empenho do Estado em facilitar os negócios para essas indústrias locais. Aí você fica aquela coisa, é o melhor remédio tributar ou seria melhor mudar isso aqui? Mas isso aqui é muito mais difícil, então vamos tributar as importações. A gente termina sempre tomando as decisões piores, né? Os piores remédios para tratar daquela doença, quando você tem que realmente tratar o cerne, né, da questão, que são esses pontos que eu mencionei. Então, é preciso esse proativismo, né, do governo, né, do Estado, para que a gente melhore as nossas condições econômicas, regulatórias, de mercado, para que a gente possa ter um crescimento num patamar mais alto. Porque, veja, o agronegócio, por exemplo, o exportador, ele é muito menos regulado do que os outros setores. E ele cresce num ritmo muito mais forte, porque o seu principal cliente está lá fora, então ele consegue atender essas demandas. Isso precisa ser replicado para outros setores, né, para que a gente possa ter esse mesmo dinamismo econômico que foi experienciado por eles para os demais setores. E aí você tem, né, um desenvolvimento mais sustentável. São muitos desafios pela frente. E eu vejo muita dificuldade
do governo, não só o governo atual, mas os governos anteriores também, em fazerem a adoção dessas políticas que façam essa reestruturação do setor produtivo brasileiro. Écio, fica aqui o convite para, quando voltar a São Paulo, a gente gravar aqui mais um Strike, até porque temos muitos pontos, infelizmente o tempo não permite hoje, mas para falar mais sobre esse protecionismo, oportunidades sobre transição energética, que você também pontuou aqui. Temos ali acho que uma diversidade aqui de assuntos, de pontos importantes. Quero te agradecer, muito obrigada pelo seu tempo. Já fica aqui o convite para uma próxima. Não, Paulo, eu que agradeço o convite. É sempre bom estar discutindo, né, pautas importantes como essas. A gente quer o melhor para o país, quer que cresçamos, né, e que a gente deixe de ser um país em desenvolvimento e nos tornemos aí um país desenvolvido, onde nossos filhos, nossos netos tenham orgulho e queiram continuar morando, investindo aqui no país. E são muitos desafios pela frente. A ideia sempre é trazer um pouco da minha experiência, um pouco do meu conhecimento, para que todos que estejam aí acompanhando possam entender melhor, né? E como a gente estava até dizendo, cobrar, né, do seu político, do seu parceiro de negócios, para que a gente tenha essas mudanças tão importantes para o nosso país. Maravilha, obrigada. Valiosíssimas contribuições. Obrigada, Écio. Você que está aqui acompanhando a nossa programação da BMC News, obrigada pela sua audiência. O Strike volta na semana que vem. Até lá, tchau, tchau.